que eu faço se a empresa que eu trabalho se recusar a fornecer o PPP para minha aposentadoria? Eu sou o Dr. Rodrigo Fagundes. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que fazer nessas situações. Se essa situação aconteceu com você, eu quero que fique bem claro, não é o fim do mundo, podemos achar uma solução para isso. Mas vamos lá, o que é o PPP? O PPP é o perfil profissiográfico profissional, também é o principal documento que você vai usar na sua aposentadoria para comprovar atividades especiais, seja elas salubres, perigosas ou até alguns casos penosas. Ela vai trazer um pouquinho do seu contexto laboral, como funcionava a sua atividade no dia a dia, o que você fazia, quais agentes nocivos você estava exposto e qual intensidade e qual duração, por exemplo. Ele é um complemento de outro documento, que é o LTCAT, digamos assim que seria a versão da empresa, que fala do ambiente de trabalho como um todo, enquanto o PPP é a versão da pessoa, do trabalhador, do funcionário que está ali prestando o seu serviço. Então ele traz os dois pontos, uma de cada ângulo, falando sobre medidas, inclusive, de equipamentos de proteção individual, equipamentos como um todo, sejam individuais, como o EPI, que seja aquela bota, o colete, o protetor auricular, ou talvez também os EPCs, são equipamentos de proteção coletiva, ou seja, medidas que a empresa toma, máquinas que são protegidas, que têm dispositivos de segurança que evitam um acidente, que evitam diminuir a intensidade dessas situações. Basicamente, a gente fala de alguns pontos, e o principal delas são para reconhecimento de atividade especial ou até a conversão de tempo de atividade especial em comum, para alguns casos, para algumas regras que são aplicáveis. Também pode ser contada para comprovar atividade para outros benefícios, até um vínculo de risco laboral, dentre outras situações. Explicado o que é o PPP, a primeira coisa que você vai perguntar: a empresa é obrigada a fornecer o PPP? Sim, é obrigatório o fornecimento dos laudos por funcionário, seja durante a sua estadia, quando ele solicitar, ou pelo menos no momento da saída da empresa. Mas a gente sabe que nem sempre é dessa forma que acontece. Vale lembrar também que não só o autor, ou seja, quem trabalhou, tem direito a receber esse laudo, os herdeiros também têm direito. E a gente já viu isso em dois momentos. Já foi comprovado na lei, inclusive, na Instrução Normativa 128 de 2022 do INSS e também no artigo 58 da Lei 8.213. E se a empresa recusar fornecer esse documento, o que a gente deve fazer para resolver essa situação? Por mais que seja uma situação muito comum, algumas vezes a empresa ela sequer tem esse laudo, quando em caso de empresas menores ou alguns casos, mesmo sendo obrigatório, acaba não tendo ou não entregando esse documento. O primeiro passo que você deve fazer é formalizar o seu pedido, faça ele por escrito. Seja um pedido no RH, seja enviado uma carta com um aviso de recebimento, o famoso AR, ou algum meio que você tenha uma cópia, até mesmo um e-mail, um cópia já vale para você ter essa garantia desse que você fez o pedido, essa formalização. Após feito o pedido, em via de regra, o prazo são 30 dias para a empresa fornecer esse documento. São três os caminhos que você pode seguir na via trabalhista, que são basicamente você fazer uma reclamatória trabalhista pedindo o seu documento, exigindo o seu documento, buscar o Ministério do Trabalho ou até o próprio INSS pedindo uma comprovação, pedindo que ele cobre da empresa o fornecimento desse documento. Tudo bem, não esses são os únicos casos. Para a aposentadoria, a gente tem outras situações que a gente já vai falar sobre elas. Vale lembrar que a empresa pode sofrer algumas punições, por isso que a gente fala para ter um cuidado. Muitas vezes a pessoa também não quer, a empresa não tem o laudo, ela não quer se comprometer nesse sentido. Tem outros caminhos para isso, mas a empresa pode ser punida, como nos casos como multa no Ministério do Trabalho, pode ser condenada eventualmente por danos morais e materiais, até sofrer embargos, ou, nos casos piores, até uma restrição no Ministério do Trabalho ali. Aí você me pergunta, você falou que dava para aposentar sem com o PPP, e como que a gente faz isso então? O caminho que a gente normalmente segue quando você trabalha numa empresa, por exemplo, que ela não existe mais, ou uma outra situação que você não consegue esse laudo, são outros. O primeiro deles que a gente vai falar é sobre uma equiparação. Basicamente é o que? A gente buscar uma empresa semelhante, caso a atual esteja fechada, por exemplo, ou buscar outras formas de prova, como uma perícia, seja na fábrica ou numa similar, para que você tenha uma comparação e consiga comprovar que a atividade que você trabalhava era exposto a agentes nocivos. Claro que muda muito de caso a caso, cada empresa, e inclusive ao passar do tempo. Quando a gente fala isso em aposentadoria, às vezes uma empresa que trabalhou há 30 anos não usa a mesma tecnologia que uma empresa de hoje, nos dias atuais. Pode ter mudado, porém, não exclui essa necessidade. Pode ser sim usado como referência, como início de prova, que a gente chama, para estar começando a trazer o seu caso, a sua situação, seu ambiente de trabalho para dentro de um processo para comprovar isso para o juiz, por exemplo. Para isso também você vai precisar contar com alguns documentos. Basicamente são o quê? O contrato de trabalho pode te ajudar, o registro em carteira de trabalho, provas testemunhais,
Pessoas que trabalharam com você, que viram esse ambiente, que estiveram juntos, expostos às mesmas atividades, ou pelo menos viram a situação. O LTCAT da empresa, caso ela possua, que basicamente vai falar um pouquinho sobre o ambiente de trabalho como um todo. E por fim, claro, a perícia judicial. Caso a gente não consiga comprovar, a gente pode estar voltando e pedindo uma perícia judicial para que comprove de outros meios. Isso também é o mais comum em casos de empresas que não existem mais, ou que a atividade mudou, por exemplo, a forma que é produzido determinado material, determinado produto. Logicamente, o caminho mais fácil é você sempre pedir o PPP e manter ele atualizado. Se você puder guardar a cópia, é sempre o melhor caminho. Em alguns casos também existem sindicatos, empresas que podem estar te ajudando a recuperar esse documento, pode estar arquivado, mas não é o comum. Dito isso, sempre guarde seus documentos, junte o maior número de provas. Se puder, mantenha contato com as pessoas que trabalharam com você, caso você venha precisar em um momento futuro. E claro, se você tiver alguma coisa, você pode e deve estar buscando seu advogado de confiança. Se você gostou desse conteúdo, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse. Eu sou o Dr. Rodrigo Fagundes e nos vemos no próximo vídeo.